Paz do Senhor Jesus, irmãos, amados, santificados, ser valente e muito prudente. Que Deus abençoe a sua vida. Quero compartilhar aqui com vocês uma palavra que está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e o verso de número 20, onde Jesus afirma que aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu presente no meio dele. O tema que eu quero dar para essa meditação é: a formação da igreja independe do lugar e do número de fiéis. Então, a formação da igreja, ela não depende de um espaço físico e nem de número de fiéis reunidos ali. Então o Evangelho de Mateus afirma assim, que aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E nós vamos aqui dentro desse versículo analisar, alguns elementos aqui desse trecho para elucidar o seu significado, para nós entendermos o significado desse texto. Então vamos analisar. Primeira coisa, Jesus fala assim: onde estiver dois ou três. Então veja bem, onde significa ser em qualquer lugar, contanto que seja ali um lugar, visível, um lugar definido para essa reunião. Não, nós vamos fazer essa reunião hoje em adoração a Deus na sala da minha casa, na minha área, ou debaixo desta árvore, nesta sombra. Vamos aproveitar esse ambiente, ou neste salão, não importa. É na escola, é no trabalho, claro, no momento ali, de folga. Eu trabalhei numa empresa que no momento do almoço ali tinha um grupo de irmãos que almoçavam e eles faziam uma reunião numa sala lá, e ali eles cantavam um, dois hinos e oravam ao Senhor e davam ali uma palavra. Então, onde estiver dois ou três, é na casa, debaixo da árvore, no sítio, na fazenda, na escola, aonde estiver, então ali a igreja acontece. Então, essa reunião, essa formação da igreja, ela não depende de um espaço físico para acontecer. Depois nós temos também, o texto fala dois ou três, aonde estiver dois ou três ali reunidos. Então isso denota também que qualquer número de pessoas, mas que exige também um compromisso ali nessa reunião. Então qualquer número de pessoas, dois ou três, aonde estiver essas duas ou três pessoas, não depende de uma multidão, não depende de um grupo enorme de pessoas para dizer que a igreja está se formando ou a igreja está acontecendo ali, a reunião dos filhos de Deus. Aí depois também deve estar reunida em função, essa reunião, ela deve ser uma reunião em função de Jesus Cristo. Ou seja, não é uma simples reunião, uma reunião qualquer. Essa reunião, ela deve estar reunida ali em função de Jesus Cristo. Muito bem, como não depende aí, de um espaço físico para que a reunião dos filhos de Deus aconteça, para que a igreja aconteça, então, em qualquer lugar, com qualquer número de pessoas, então não depende desse espaço físico, mas diante disso a gente precisa fazer algumas observações e algumas questões também devem ser levantadas aí, levado em conta nessa reunião. A primeira questão que deve ser levada em conta nessa reunião dos filhos de Deus é que Jesus, ele deve ser o centro das decisões, Jesus deve ser o centro das decisões desse culto e das ações também doutrinárias que é passada nessa reunião.
Então, Jesus tem que ser o centro dessa reunião, deste culto. E as ações precisam ser doutrinárias, ou seja, doutrinária, levando em conta os ensinos de Jesus, aquilo que Jesus ensinou. Então, não existe igreja sem o assunto estarem relacionados a ele. Então, não existe igreja, não é uma reunião de igreja quando os assuntos não está relacionado a Jesus. Então, tudo que for falado, tudo que for realizado, ministrado, tem que estar com base da palavra de Deus, assuntos doutrinários, ensinos, seguindo os ensinos de Jesus. E só assim a igreja vai estar então ali acontecendo. Uma segunda observação é que toda a ação que for tomar, toda a ação ali daquela reunião deve estar na glória de Deus. Então tudo que eu vou fazer ali tem que ser para quê? Para glorificar o nome do Senhor Deus. Então tudo que eu fizer ali é para a glória de Deus. Não pode acontecer aí outra ação na igreja que tire o foco da glória de Deus. Quando estou dizendo igreja, amados, não estou dizendo do templo, aonde tem uma placa, igreja A ou igreja B. Estou falando, quando falamos de igreja, é a reunião dos filhos de Deus, ou seja, em qualquer lugar, com qualquer número de pessoa. Então, essa ação, ela tem que resultar então para a glória de Deus e não pode acontecer uma outra ação na igreja, nessa reunião, que tire aí o foco da glória de Deus. Então, quem está liderando aquela reunião, ele tem que ter essa preocupação. Se outros assuntos surgirem que tire aí o foco, né, da glória de Deus, de glorificar a Deus, então deve tomar esse cuidado, ok? Porque é um culto ali de adoração a Deus. Então o Senhor Deus, ele precisa ser exaltado nessa reunião. O Senhor Deus precisa ser glorificado nessa reunião, né? Em todo tempo. E aí só assim estará acontecendo a igreja, ou a reunião dos filhos de Deus, para prestar ali a Deus um culto de adoração, de ação de graça, de louvor ao nome de Jesus. O terceiro item que nós devemos também observar é que as pessoas que fazem parte da igreja, fazem parte daquela reunião, precisam ter também essa responsabilidade, né? E precisa também estar identificada com a marca da fé. E uma fé que é construída, né, com base em um pacto com Jesus e a mensagem de Jesus. Amém? Marca da fé. Eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus que tudo pode, que tudo faz. Muito bem, amados. Essa é algumas observações que nós devemos ter. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aí, essa formação da igreja, ela independe, né, do lugar ou de números de pessoas reunidas. Precisamos tomar cuidado e fazer esta reunião para a igreja acontecer. Ela precisa ser uma reunião com muita responsabilidade, que exalte, glorifique e adore o nome do Senhor Deus. Que Deus abençoe, fica na paz, um forte abraço a todos. Em nome de Jesus.